Para quem não me conhece, eu sou a Sibeli Bustamante. Eu e o Leandro Miller somos diretores do Nesp. O Nesp organiza cursos, eventos e publicações na área de mercado editorial e de mercado de conteúdo em geral, né? Hoje, o nosso convidado é o Thiago Amendoeira. Ele recentemente, mês passado, né, deu uma palestra para a gente sobre construção de enredos, que o pessoal adorou. Então, hoje ele está aqui para falar sobre construção de personagens. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal, tudo bem? É ótimo estar de volta aqui nessa casa, ainda que nas nossas casas, mas é muito bom voltar e bom compartilhar com vocês um pouquinho e pensar junto. Adoro falar sobre personagens, enredos, histórias, como desenvolver histórias, né? Basicamente é isso que a gente está falando. E porque sempre, de alguma maneira, eu acabo aprendendo um pouco também nessa troca. Vou me apresentar para quem não me conhece, para quem não estava no nosso outro papo. Meu nome é Thiago Amendoeira, eu sou roteirista, já escrevi histórias, também não são para o audiovisual, trabalho com roteiro há 10 anos, trabalhei em produtoras, tanto fazendo freelas como funcionário fixo, desenvolvi algumas séries, escrevi longas-metragens, escrevi séries de ficção, séries de documentário, e, basicamente, ao longo desses 10 anos, eu fui ganhando um pouco de vivência e conhecimento, e sempre acho que a oportunidade de falar sobre o assunto é enriquecedora, porque, de alguma maneira, nesse caso de hoje, as perguntas que vocês podem me fazer, podem me trazer, os comentários, funcionam como uma troca, e para mim toda troca é fundamental, na verdade. Queria falar também, gosto muito de trabalhar colaborativamente. Todo mundo fala que o trabalho do autor, o trabalho do escritor, o trabalho do roteirista é um trabalho muito solitário, mas a maneira que eu consegui desenvolver o meu trabalho foi através da colaboração. Então, desde já, eu queria dar essa dica para vocês, assim, se vocês puderem, não tiverem com quem trocar, procurem alguém, conversem sobre as suas histórias, ouçam opiniões, apresentem de maneira sucinta o que vocês estão desenvolvendo, se não for um parceiro criativo, for um ouvinte, mas tentem fazer com que as histórias que vocês estão criando sejam compreensíveis. O que eu pretendo falar não são regras, e sim ferramentas. Eu vou apresentar ferramentas para vocês que podem ajudá-los a desenvolver, colocar no papel e tirar um pouco da cabeça as ideias e transformar essas ideias em sinopses, e transformar essas sinopses em parágrafos, e transformar esses parágrafos em contos, ou romances, ou roteiros. Então, vamos começar. Está falando de personagem, né? Mas o que é um personagem? É uma pergunta que, intuitivamente, todo mundo sabe a resposta, mas, às vezes, há uma certa confusão. Às vezes, a gente acha que personagem é uma pessoa, e um personagem é tão uma pessoa quanto, não sei, a Vênus de Milo ou a Mona Lisa. Personagem, na verdade, é uma alegoria, é uma representação de uma pessoa ou de um ser humano. A origem da palavra personagem, na verdade, a palavra em português personagem vem do francês, personnage, que, por sua vez, vem do latim persona, que vem do etrusco, perso. No final, a gente chega lá no grego, na palavra prosopon, que significa face, máscara. Vocês sabem que no teatro grego eles tinham aquelas máscaras, né? Então, a origem da palavra personagem vem disso, dessa máscara. Essas máscaras, no teatro grego, representavam os sentimentos, né? Eram aquelas máscaras com um sorriso,
com a expressão de tristeza, com a expressão de pavor, de medo, ou expressão de raiva. Tem um significado, a nossa palavra, a palavra que a gente usa para definir isso. Em inglês não é essa palavra, né? É character, mas em português personagem é interessante, vem das máscaras que os gregos usavam lá na antiguidade. Então, como eu estava falando, o personagem é uma alegoria, é uma representação de certos traços humanos, né? É uma metáfora da nossa natureza. Se eu, lá na aula de enredo, eu falei um pouco que as histórias, elas são alegorias para a nossa vida, elas nos ensinam o que é a vida, nos dão lições de como viver, de como entender as coisas da vida, entender os relacionamentos, entender os outros, entender a natureza, entender coisas que nós vivemos, entender situações, entender, por exemplo, o luto, o medo, a angústia, a raiva. A gente aprende isso com as histórias. Assim, muitas vezes a gente não sabe como se comportar. Imagina uma criança que ainda está num estado de aprendizado sobre como se portar na sociedade, na civilização. As histórias estão aí para isso, para ensinar a gente, para moldar certos comportamentos. E é claro que as histórias elas não conseguem nos preparar para todas as situações, mas se eu fosse colocar de uma maneira assim, bem simples, as histórias são como um manual de instruções da vida, assim, é onde a gente aprende como viver. Se vocês fossem me perguntar qual o sentido da vida, aonde eu iria para aprender o sentido da vida, né, entender qual o sentido da vida, tem muita gente que vai para a religião, muita gente que vai para a ciência, outras pessoas vão para, não sei, relacionamentos. Eu diria, pegue um livro, vá ao cinema. Eu acho que é assim que a gente realmente consegue ter um vislumbre de qual é esse sentido, do que é viver, do que é ser um ser humano. E falando de personagem, isso é muito relevante, porque, e aí eu vou falar um pouco lá para frente, mas uma das características essenciais na construção de um personagem é a empatia. O que é empatia, né? Empatia, basicamente, é aquele sentimento de como é ser você, como é se sentir uma outra pessoa. É você conseguir se colocar no lugar de outro. E isso é fundamental quando a gente está criando as nossas histórias, quando a gente está escrevendo os nossos livros, escrevendo os nossos roteiros, escrevendo os nossos contos. A empatia talvez seja o material de construção e, ao mesmo tempo, o objetivo que a gente tem ao construir essas histórias. Eu vou falar um pouco mais tarde sobre empatia, mas já fica aí na cabeça de vocês isso, porque é algo fundamental. Ao contrário do ser humano, um personagem, idealmente, ele tem que ser claro e compreensível. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente lê um livro, quando a gente vê um filme, idealmente a gente tem que entender, tem que compreender aquele personagem, tem que compreender o que esse personagem quer, quais são os medos desse personagem, o que ele tem a perder, se ele não conseguir o que ele quiser, o que ele perde com isso, o que acontece. Isso é fundamental quando a gente está construindo as histórias, quando está construindo os personagens. E isso é muito diferente de um ser humano, de uma pessoa. Eu digo que nem eu mesmo me conheço, quanto mais outras pessoas. Assim, a gente conhece traços e características dos outros, e nossas também. Mas é muito difícil você entender, compreender plenamente o que se passa numa pessoa, o que se passa na cabeça de uma pessoa. Mesmo na nossa, a gente se engana, se auto-engana o tempo todo. A gente acha que quer uma coisa, mas no fundo a gente valoriza outra coisa, e aí a gente se trai, a gente comete atos falhos, a gente faz coisas que a gente não imaginava que era capaz. O personagem não. Ele pode sim surpreender a gente, mas quando a gente chega no final da nossa narrativa, da nossa história, do nosso enredo, idealmente a gente tem que ter compreendido esse personagem. Da mesma maneira que quando a Mona Lisa foi pintada, ou quando a Vênus de Milo foi esculpida, as esculturas estão lá, e a gente consegue
compreender e aprender o que elas têm a nos mostrar. Da mesma maneira, um personagem também. Quando a obra está concluída, idealmente a gente tem que entender e compreender e tem que ser claro de alguma maneira. Outra característica de um personagem, que ele tem que atuar na narrativa, por menor que seja a sua ação. Existem personagens secundários, mas esses personagens, mesmo os secundários, eles atuam na história, eles agem na narrativa, eles causam algum efeito na narrativa. É claro que existem, quando a gente fala de filmes, a gente tem figurantes, quando a gente fala de livros, a gente tem aquele personagem que ele está lá, mas ele não faz nada, mas eu nem sei se eu chamaria esses personagens de personagens, já que eles nem causam nenhum efeito na história. Quando a gente fala de personagem, é a representação de uma pessoa, pode ser até um bicho ou um objeto, mas que causa algum efeito na história. E, normalmente, os personagens querem algo, eles têm o objetivo de conseguir alguma coisa. Isso é fundamental quando a gente fala do nosso protagonista, da nossa protagonista, do nosso antagonista, do nosso antagonista. Mas, idealmente, todos os personagens que estão ao redor desses também têm que querer alguma coisa. Quando todos os personagens eles querem alguma coisa, eles podem causar um efeito no nosso protagonista, na nossa protagonista, e, ao mesmo tempo, mudar o rumo da história. E eles ganham vida, de certa maneira. Eles passam a representar um ser humano de uma maneira um pouquinho mais fiel e um pouquinho mais, a gente chama de dimensional, né? Eu vou falar um pouco de que é dimensão no personagem. Mas um personagem que não quer nada é um personagem meio vazio, um personagem que falta, eu diria, alma. Eu não sou uma pessoa religiosa e não acredito em alma no conceito religioso, mas eu entendo o conceito de alma e eu entendo que um personagem que não tem um objeto de desejo, que não quer nada, é um personagem sem alma. E aí a gente entra num outro tópico, que é personagem versus trama. Isso é matéria de muito debate ao longo do desenvolvimento das narrativas durante a humanidade. Há pessoas, há autores, há pensadores que defendem que, quando a gente fala em histórias, quando a gente fala em narrativas, o que importa é a trama, é a cadeia de eventos, são os acontecimentos que acontecem na história. Por outro lado, tem uma outra corrente de autores e pensadores que defendem que não, que o mais importante é o personagem, e o personagem é ele que dirige a história, ele é a coisa mais importante na história. Eu não tenho a mínima pretensão de escolher um ou outro lado. No meu entendimento, os dois são fundamentais. Eu acho que não existe personagem sem trama e não existe trama sem personagem. Enquanto você tem, claramente, algumas histórias em que você percebe que foi dada mais importância para a trama e existe pouco desenvolvimento de personagem, e aí eu vou dar exemplo de filmes de ação, por exemplo, onde aquilo que acontece, aquilo que o personagem passa, talvez seja mais importante do que o próprio personagem sente, das incongruências desse personagem. Por outro lado, você tem histórias que são completamente focadas em personagem, em como esse personagem se transforma, o que ele pensa, o que se passa dentro desse personagem. E aí existem 1000 exemplos, desde todos os romances da Jane Austen, Oliver Twist, por exemplo, é uma história completamente focada num personagem que desenvolve esse personagem, apesar de ter a trama, e a trama ser importante, é um grande desenvolvimento de personagem. Hoje em dia, a gente está vivendo uma era de ouro das séries de televisão ou de streaming, né? Então, a gente está falando aí de obras audiovisuais seriadas, de ficção, né? São grandes exemplos de desenvolvimento de histórias, de personagens. E, se você for pegar a maioria dessas séries, quase todas elas são focadas em desenvolvimento de personagem. Você pega Breaking Bad, é muito focada no desenvolvimento desse personagem, Walter White, e na transformação que ele passa. Sopranos, que é uma série que eu estou vendo só agora, durante a quarentena, mas é um grande estudo de personagem do protagonista, Tony Soprano. E, às vezes, a trama é importante, mas, às vezes, a trama fica relegada. A cadeia de eventos e acontecimentos que acontecem ao redor desse personagem, ela serve para realçar e trazer características e dilemas para esse personagem. E aí tem várias histórias. Por exemplo, sitcoms, normalmente, são histórias focadas em personagens. Você tem alguns personagens centrais, protagonistas, e que a trama meio que não importa muito. O que importa é como aqueles personagens
vão reagir a determinadas tramas. Você pega uma super série, uma super sitcom de sucesso, né? Friends. Vocês tinham 6 personagens principais e não importava, eles não se desenvolviam muito. Existia um tênue desenvolvimento de personagens, mas o que você via eram esses personagens em novas situações, em novas situações, em novas situações. Eram grandes estudos de personagens, né? Sitcoms normalmente são assim. E eu acho que isso vale tanto para narrativas escritas como para narrativas audiovisuais. Você pode ter histórias muito focadas em personagem, você pode ter histórias focadas em enredo, em trama, em acontecimentos e cadeia de eventos, né? Eu diria que os dois são igualmente importantes e é muito importante que a gente gaste tempo desenvolvendo tanto a trama como os personagens. A Helena está perguntando quem nasce primeiro, o personagem ou a trama? Helena, o que eu posso te dizer? Eu acho que existem grandes histórias que a primeira ideia era trama. E a partir de uma ideia de trama, de um acontecimento, eu costumo brincar de um e se? E se você, de repente, houvesse um vírus e que todo mundo tivesse que ficar em casa? E aí pode-se construir personagens para entrar dentro dessa, digamos assim, esse fiapo de trama. Ao mesmo tempo, você pode, sim, ter uma criação completamente iniciada por um pensamento de personagem. Eu, outro dia, tive uma ideia, assim, eu fiquei pensando naquele cara que foi crucificado ao lado de Jesus Cristo. Tinham 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Cristo. Um deles se arrependeu enquanto estava crucificado, e ele conseguiu ir para o céu, ele conseguiu a salvação dele. O outro não conseguiu, ele não se arrependeu, e não foi. Eu fiquei pensando nesse cara que não se arrependeu. Então, é um personagem. Eu fiquei pensando, cara, que personagem interessante. Ele, de alguma maneira, ele foi fiel aos princípios dele, toda a vida dele. Ele não quis uma redenção fácil e possível naquele momento de sofrimento, apesar daquele momento de sofrimento. Que legal seria contar a história desse cara. E aí isso pode ser um ponto de partida para uma história, entendeu? Eu acho que não tem muita regra isso. Eu acho que o que é importante é que, se você for partir da trama como ponto, é muito importante você pensar um personagem muito adequado para aquela trama, um personagem que vai ter muito a perder dentro daquela trama, um personagem que vai ser muito modificado naquela trama, um personagem que o objeto de desejo dele, ou seja, aquilo que ele quer, é totalmente congruente com a trama. Não adianta você pensar numa trama, sei lá, uma trama whodunit, né? Tipo, quem matou, quem é o assassino, e você colocar um personagem completamente alheio a esse tipo de história. Uma história de Sherlock Holmes, você coloca o Luke Skywalker, entendeu? Não combina muito. Você pode fazer isso, você está fazendo uma sátira, uma paródia, um filme de humor, e tem muitos filmes assim. E não estou dizendo que eles sejam ruins, mas você está quebrando um pouco o gênero, sabe? Você está criando um novo gênero, ou você está brincando com gêneros. Mas se você quer trabalhar narrativa clássica, eu diria que não importa se você parte da trama ou se você parte do personagem. O que importa é que a trama tem que ter tudo a ver com o personagem. Os dois têm que ser muito congruentes e têm que se falar muito e têm que ser completamente ligados um ao outro, completamente relacionados um ao outro. O Marconi está perguntando se personagens secundários precisam ser bem desenvolvidos. Marconi, eu diria que existem muitas histórias, e não estou falando que são histórias ruins, que você tem personagens secundários que não são muito bem desenvolvidos. E não me entenda mal, você pode ter isso, mas eu acho que você enriquece a sua história se você dá dimensões para esses personagens secundários. Quando eu falo de personagens secundários, eu gosto muito de um exemplo de uma série que não fez muito sucesso, mas é uma série muito bem construída, principalmente a primeira temporada. The End of the Fucking World. É uma série britânica que está no Netflix. A primeira temporada é mais potente que a segunda, apesar de eu ter gostado da segunda também. Mas eu estou falando dessa série porque os personagens secundários, eles são muito bem desenvolvidos. É um grande case de desenvolvimento de personagens secundários. E por que eu falo isso? Nenhum personagem secundário
ele está lá desempenhando apenas a função dele. Então, tem duas policiais. É uma série sobre crime, tá? Uma série onde dois adolescentes fogem de casa e acabam se envolvendo num crime, e aí a polícia começa a perseguir eles, eles fogem, e aí vira um road movie, né? Vira uma road story, em que esses dois personagens estão fugindo, a polícia está atrás deles, e eles não sabem o que fazer, eles nunca tinham cometido crime nenhum. As duas policiais, elas são lésbicas, e uma delas gosta da outra. Essa outra despreza a uma. E fica a série inteira, essas duas personagens, num embate, uma tentando conquistar, a outra achando essa uma muito chata e tal. E é muito interessante, em determinado momento, esse conflito delas duas, que foi um conflito afetivo, vira bombástico, porque, numa determinada situação, esse conflito entre as duas define uma série de ações. Então, o que podia ser só duas policiais ou dois policiais, parceiros de policiais querendo prender os criminosos, não. Elas têm vida, elas querem coisas além de prender os bandidos. Nessa mesma série tem um personagem que só aparece 5 minutos na série, mas é um personagem tão vivo e é um personagem completamente secundário, ele podia nem estar na história. O casal de protagonistas, né, os adolescentes, eles vão assaltar um posto de gasolina, eles vão botar gasolina e não querem pagar. E aí a menina entra na loja de conveniências do posto de gasolina, só que a dona do posto de gasolina é uma megera, e ela percebe que tem alguma coisa errada ali. E ela eu acho que ela ameaça a menina, e aí o garoto, o adolescente, ele entra dentro da loja e finge que está armado e tal, só que essa dona do posto de gasolina tem um filho. E aí o filho, o que acontece? O filho, ele ajuda os dois adolescentes a prenderem a mãe, e prende ela no galpão da loja de conveniências, e ele quer fugir, só que é um personagem tão vivo, que é um personagem que podia ser um nada, podia ser um menino com medo dentro de um posto de gasolina, de um assalto, mas é um personagem tão vivo, e dá um frescor, dá uma vida para aquela história, assim. Eu gosto de ver e rever aquela cena, porque é uma aula de personagem secundário, assim. Um outro exemplo de personagem secundário muito bacana é um filme que se chama Na Mira do Chefe, em português, em inglês é In Bruges. É um outro case assim, de desenvolvimento de personagem secundário. Todos os personagens secundários, eles querem algo para além das funções deles na narrativa. E isso dá uma vida, uma dimensão para esses caras, assim, é incrível. Então, o que eu posso falar, Marconi, os personagens secundários, idealmente, eles têm que ter desenvolvimento. Mas vão ter alguns lá que você pode não desenvolver tanto. Mas é claro que, quando há o desenvolvimento desses personagens, dá para perceber, sabe? E aí a história fica mais rica. Assim. Eu acho que, como eu falei, não tem regra. Você vai ter várias histórias onde personagens secundários não têm desenvolvimento e elas não deixam de ser boas histórias. Mas, quando você consegue desenvolver, fica meio claro que parece mais a vida real, sabe? É um pouco isso, assim, parece mais a vida real, a vida é assim mesmo. E isso é bacana quando você está desenvolvendo histórias. A Emenda perguntando o que fazer quando a trama dos seus personagens secundários se tornam mais interessantes que a trama dos protagonistas. Isso é um problema. Refaz tudo. Eu diria isso. Vira tudo do avesso. Mas vamos lá, personagens secundários mais interessantes, né? Cara, isso é um problema, assim, e a gente vê isso em histórias, né? Normalmente a gente fala que a protagonista, ela tem que ser a personagem mais dimensional, a personagem mais relacionável, a personagem que a gente tem mais empatia durante a história. Então, se você está construindo uma história e você começa a perceber que o teu personagem secundário é mais interessante, ou a trama que ele está participando é mais interessante, eu acho que é o caso de parar e pensar um pouco, assim, será que é essa história mesmo que eu quero contar? Será que não é a história desse secundário? Será que eu não transformo esse secundário no protagonista? Teve um filme, e eu sei que eu falar isso é quase um sacrilégio, eu gostava muito dos filmes do James Bond, né? Não são filmes complexos, são filmes muito simples, e eu diria que hoje em dia são filmes muito errados, assim, filmes de uma misoginia assim, bizarra para os dias de hoje. Eu acho que esse último James Bond começa pelo menos a questionar isso, porque ele erra muito, esse James Bond, Daniel Craig, ele erra muito pelo excesso de, entre aspas, masculinidade, de vontade, dessas características que a gente atribui ao masculino, assim, e ele se dá mal por isso.
E isso é bacana. Eu acredito que o próximo James Bond talvez seja uma mulher, alguma coisa assim, eu acho que está indo por esse caminho. Mas, de qualquer jeito, naquele filme Skyfall, que eu gosto, tá? Eu não desgosto do filme, mas o personagem, o antagonista, que é o personagem do Javier Bardem, para mim, ele é muito mais interessante que o James Bond daquele filme. Eu acho que eles acabaram humanizando demais aquele vilão. E eu dou toda a razão para aquele vilão, na verdade. Então, foi durante toda a trajetória do James Bond, essa foi a primeira vez que eu senti que eu não estava torcendo para o James Bond, eu estava torcendo para o vilão. E aí eu acho que é esse caso, assim, é o caso de, cara, será que é esse caminho que a gente tem que ir? Não é só pelo querer desenvolver mais os personagens, eu acabei criando uma coisa que não funciona muito bem para a minha história. E, ó, eu estou falando isso e eu sei que muita gente adora o Skyfall. Eu gosto muito do Skyfall, mas eu tenho essas ressalvas, sabe? Eu acho, por exemplo, que o Cassino Royale, que é o primeiro desse reboot, né, funciona muito melhor. Por quê? Porque os vilões são vilões, eles não deixam de ser vilões, e você não tem empatia pelos vilões. No Skyfall, eu estou total com o Javier Bardem, que o nome é Thiago, né, também, do personagem, mas e talvez seja o ator, não sei o que é, o desenvolvimento do personagem, a interpretação do cara, me traiu, assim, me fez torcer pelo vilão. Então, se você tem histórias ou personagens secundários que são mais bacanas que a tua trama principal, o seu protagonista, eu acho que é hora de repensar. O Michael está fazendo um comentário aqui que eu total concordo, assim, que em novelas se vê muito isso. Às vezes os personagens ou a trama dos secundários acabam ganhando mais o público. Eu lembro, Tieta passou quando eu era pequenininha, eu assistia Tieta com a minha mãe porque eu queria ver o Reginaldo Faria com uma outra menina que eu nem sei o nome, que era um parzinho romântico. Tipo, não era nem secundário, era terciário a história. Uhum. Mas eu nem conseguia entender a história toda da Tieta, porque eu era pequena demais, mas eu tinha que assistir, eu tinha que ver o Reginaldo Faria com a namoradinha dele lá. Engraçado isso, né? Em novela, existe essa possibilidade, né? Novela é uma obra aberta, né? Ela vai sendo desenvolvida ongoing, né? Vai sendo desenvolvida enquanto ela está acontecendo. Eles escrevem e gravam, sei lá, 30 episódios, e o resto eles vão fazendo à medida que vão tendo resposta do público. Isso acontece mesmo, acaba que personagens e tramas que eram secundárias acabam ganhando muita importância. E isso é comum nas novelas, e eu diria que, cara, para se pensar. Realmente, se você está escrevendo um filme, um roteiro, ou escrevendo um romance, você não vai ter essa chance da novela, você não vai ter a chance de mudar no meio do caminho. Então, se você, dentro de você, está sentindo que o secundário é mais interessante, por mais que seja doloroso e por mais que seja difícil e trabalhoso, talvez seja o momento mesmo de recomeçar. E não é que você vai jogar fora a história do protagonista, guarda lá, ou usa ela como história secundária, ou guarda para desenvolver ela de uma outra maneira depois. O Rodrigo também está fazendo um comentário que eu acho válido, que o Coringa do Cavaleiro das Trevas, você pode até torcer pro Batman, mas o filme acaba sendo o filme do Coringa, né? Total. Eu acho que isso, mas aí eu acho que isso não é só tanto pela construção do personagem, é o ator que arrasou, assim, né? Ele foi tão fora do trivial que ele acabou dando uma puta vida para um personagem que se fosse outra pessoa talvez não tivesse ganhado tanto quanto ganhou, né? Eu concordo com você, mas eu não posso tirar o mérito do que estava escrito antes, sabe? Eu acho que o Heath Ledger realmente foi incrível, fantástico, sensacional, e realmente ele foi assim totalmente fora da curva, né? Uma entrega assim, né? Eu acho que os coringas, de alguma maneira, quase todos os coringas, eles se entregam e se transformam, né? As pessoas se transformam, mas o Heath Ledger foi muito longe, né? Mas o que eu ia falar do Coringa é que naquele filme especificamente é um personagem muito bem escrito, e não quer dizer que o Coringa, nesse caso, eu não torço para o Coringa naquela história, mas ele é o antagonista perfeito para aquele protagonista. Ele é o agente causador da transformação do protagonista, em todos os sentidos. Naquele filme fica muito claro que o Batman não seria o Batman se não fosse o Coringa. E eu estou falando isso aqui, e eu não estou falando por insight próprio, não. Eu queria deixar uma recomendação para vocês. Existe um canal no YouTube que se chama Lessons from the Screenplay. LFTS, Lessons from the Screenplay.
é um canal que o youtuber ele faz essays, né? Estudos sobre filmes, estudos sobre personagens. É um cara que entende muito de construção de história também. Eu recomendo que vocês entrem lá, vejam os vídeos e vejam os filmes para ver os vídeos. E ele tem um episódio sobre o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Ele coloca tão bem a construção do Coringa ali. É um personagem, são dois personagens feitos um para o outro. É aquilo que eu estava falando da trama. A trama tem que ser feita para o protagonista. O antagonista ele tem que ser feito para o protagonista. A Bia está falando exatamente isso, falando que o Coringa é o espelho distorcido do Batman. Exatamente. O Coringa ele é o Batman, só que o Batman ele não mata, ele não pode matar. E ele tem a chance de matar o Coringa seguidas vezes, só que o Coringa sabe o tempo todo que, o Batman não pode matá-lo. E 2, se o Batman matá-lo, o Batman vai virar o vilão. E ele quer que o Batman mate ele. O Coringa quer o tempo todo que o Batman mate ele. E isso é incrível, é fantástico. E, ao mesmo tempo, deixa o Batman numa posição de impotência. Fantástico, porque o Coringa é um cara completamente suicida, completamente louco. É louco nos moldes racionais, né, civilizados. Ele, na verdade, é um cara completamente fora da curva e muito bem desenvolvido. O que o Coringa quer é ganhar a alma de Gotham City. E o que o Batman quer é ganhar a alma de Gotham City. Os dois vão competir por isso o tempo todo, o filme inteiro. E o Coringa vai transformar o Batman no Cavaleiro das Trevas, nesse cara que ultrapassa certos limites. Ele tortura o Coringa, ele quebra a privacidade dos cidadãos de Gotham para pegar o Coringa, ele ultrapassa limites. A única coisa que ele não faz é matar, mas ele ultrapassa limites e ele vira o Cavaleiro das Trevas, por causa daquele Coringa, especificamente. Eu gostei muito desse Coringa do Joaquin Phoenix também. Achei, assim, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, muito bem atuado também. Mas como a gente não tem o Batman, fica difícil comparar, assim. Mas eu acho as duas, tanto interpretações como roteiros, assim, estudos de... O Coringa novo, né, é mais estudo de personagem. E o Coringa, Cavaleiro das Trevas, é um filme muito bem equilibrado entre trama e personagem. O Rodrigo está perguntando se, no caso de séries, se esse protagonista de um personagem secundário sobe, se não é possível um spin-off. Então, as séries, como a gente trabalha séries por temporadas, a gente consegue fazer um pouco o que a novela faz também. A gente consegue um pouco o feedback do público. E aí você consegue dar mais ênfase, desenvolver um pouco mais certas tramas ou certas histórias. Mas é claro que pode você criar um spin-off. Eu nunca imaginava que a série Better Call Saul ia ser tão boa a partir do Saul. Eu gostava, não me entenda mal, eu gostava do Saul Goodman no Breaking Bad, mas eu acho que o Better Call Saul levou por um caminho assim completamente inesperado para mim e virou um personagem muito mais dimensional, muito mais bem desenvolvido e muito mais humano. Tem umas séries que são mais quase que aquelas soap operas mesmo, tipo Grey's Anatomy, que os personagens principais vão mudando porque a série tem, sei lá, 16 anos, né? E tipo, fulano de tal morre na série, mas a série vai continuando e você vai tendo novos personagens ao longo. E é óbvio que eles vão medindo quais são os personagens secundários que têm mais chance de se tornar principais, né? Eu acho isso também interessante, que não é um spin-off, mas é essa coisa do soap opera e ela ir mudando ao longo dos tempos. Acho que é por isso que o Grey's Anatomy aguentou aí. Acho que está na 16ª temporada. É loucura, mas tem fiéis seguidores esperando todo ano por ela. E já gerou alguns spin-offs também, que é a Station 19, que é de bombeiros, é feita com o marido de uma das personagens da série. Sim, aquela Private Practice também. Grey's Anatomy é um exemplo assim é um melodrama ultra bem feito, assim, é quase impossível você ver um episódio e não chorar. Ele te leva para um clímax emocional super potente, e é isso, todo episódio é muito, muito, muito bem construído, assim. E é isso, se você tem uma série de 16 temporadas, você tem os atores envelhecendo, você tem atores querendo parar de fazer a série, e aí você vai ter que ir trabalhando outros personagens que crescem, personagens que saem, personagens que voltam, isso é porque é vivo, né? Acaba que viram algo vivo mesmo. Os arquétipos. O que são esses arquétipos, né? Eu imagino que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Na verdade, arquétipo é um conceito proposto por um psicólogo, pelo psicólogo suíço Carl Jung.
O Jung, ele é contemporâneo ao Freud, os dois eram amigos em determinado momento, e eles começaram a ter uma curiosidade imensa por como a mente humana funciona. Eles ficaram muito interessados em entender como a mente humana funciona. O Jung, ele propôs um conceito chamado inconsciente coletivo. O que seria esse inconsciente coletivo, né? Seria, digamos, uma espécie de conhecimento compartilhado por toda a humanidade. Seria algo que viria desde o momento em que a gente nasce, desde algo anterior ao nosso nascimento, na verdade, algo que viria através do do conhecimento dos nossos antepassados. E isso vai desde que a humanidade é a humanidade, desde que o Homo sapiens é o Homo sapiens. Isso foi sendo construído ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. E, a partir desse conceito de inconsciente coletivo, ele veio com o conceito de arquétipo. No inconsciente coletivo, ele começou a identificar que existem padrões de personalidade, que seriam uma herança compartilhada por toda a raça humana. Seriam modelos, seriam padrões universais de personalidade. A partir desses modelos, desses padrões universais de personalidade, ele desenvolveu os arquétipos. O que são os arquétipos? Primeiro, a gente precisa entender que arquétipo é um modelo, e é algo completamente diferente de estereótipo. Tá? Quando a gente fala de estereótipo, são palavras semelhantes, mas estereótipo é um padrão estabelecido pelo senso comum, e é baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. É uma concepção baseada em ideias pré-concebidas sobre algo ou alguém. É reduzir alguém a uma fórmula simplista, um tipo de personalidade a uma fórmula simplista, um clichê. Isso é um estereótipo. Quando a gente fala de arquétipos, não, a gente está falando de modelo, a gente está falando de modelos de personalidade, padrões de personalidade, padrões universais de personalidade. E aí, a partir desse conceito de arquétipos, ele começou a analisar histórias e contos e mitos. Ele começou a ver que os arquétipos eles tinham presença nessas histórias, nas histórias antigas. E aí, um outro cara, algum tempo depois, nos anos 50 do século passado, 1950, um cara que estudava muito essa questão dos mitos, religiões, ele começou e ele aplicou o conceito de arquétipos do Jung em mitologias. Na verdade, ele estudou religiões e culturas e mitologias antigas, e ele entendeu que todas as histórias partiam de uma mesma estrutura, que ele chamou de estrutura da jornada do herói. Esse cara se chamava Joseph Campbell, o livro que ele escreveu é O Herói de Mil Faces. Por que é o Herói de Mil Faces? Porque seria um herói que mudaria de face, mudaria de rosto para entrar em determinada história. Então, a gente está falando sempre de uma mesma jornada, com algumas modificações, é claro, mas seria uma estrutura universal de história, que ele chamou de Jornada do Herói. Eu recomendo esse livro, O Herói de Mil Faces, o autor é Joseph Campbell, acho que vale muito a pena vocês lerem. E tem um outro cara que aí já nos anos 90, se eu não me engano, ele pegou o livro do Campbell e fez um documento para os estúdios de cinema de Hollywood. Na verdade, ele fez para a Disney, ele trabalhava na Disney na época, mas esse documento que ele fez, que era basicamente um resumo do livro do Campbell adaptado à narrativa audiovisual, se tornou uma espécie de bíblia para os roteiristas e autores de Hollywood. E esse livro, mais tarde, foi publicado como A Jornada do Escritor. Vocês podem comprar esse livro, A Jornada do Escritor, o autor é Christopher Vogler, e tanto o Campbell, no Herói de Mil Faces, como o Vogler, no Jornada do Escritor, falam muito de arquétipos, falam muito dessas estruturas primordiais das histórias. São dois livros assim, que eu acho fundamentais para qualquer um que queira escrever, qualquer um que queira criar. Eu não acho que, mais uma vez, me repetindo aqui, eu não acho que sejam regras, tá? Mas eu acho que são ferramentas para que a gente possa ter algum tipo de auxílio quando a gente estiver em dificuldade, quando a gente estiver com a folha de papel em branco na nossa frente, a gente tem, digamos, certas estruturas que a gente sabe que foram muito feitas e muito repetidas, mas que elas funcionam. E aí, quando a gente vai falar de histórias atuais, histórias de 20 anos atrás, história de 40 anos atrás, história de 200 anos atrás, história de 1000 anos atrás, a gente vê que essa estrutura está sendo repetida. E ela está sendo repetida. A leitura é essencial
para essa questão dos arquétipos. E não é só, tá? Não pensem que é só, mas digamos assim, um bom início na questão dos arquétipos da jornada do herói são esses 2 livros. Você tem outros pensadores de narrativas falando mais ou menos sobre os mesmos assuntos em outros lugares. Você tem autores que falam estruturas de contos de fadas, e aí você vai ver que eles falam um pouco disso também. Mas se vocês forem começar, comecem por esses 2. Mas voltando para os arquétipos, gente, na verdade, o Campbell, no Jornada do Herói, ele propõe, nessa estrutura de história, a jornada do herói, a gente tem alguns arquétipos, tá? Primeiro é o herói, né? O arquétipo do herói. O que é o herói? Herói é uma palavra que vem do grego, significa proteger e servir. Não entendam como uma coincidência o lema da polícia norte-americana, né? Para proteger e servir. Isso vem da palavra herói, grego, significa proteger e servir. E, basicamente, o herói é aquele personagem que vai se sacrificar pelos outros, vai se sacrificar por alguém que não é ele, ou por uma ideia que está fora dele. Ele vai se sacrificar não por um motivo egoísta, mas por algum motivo fora dele. Tá? O que esse herói faz na jornada? Né? O que ele desempenha nessa jornada? Ele transcende os limites e as ilusões dele próprio. Ele aprende algo. Ele torna-se completo, ele busca a sua própria identidade e a sua própria totalidade. Então, aí eu volto para aquela pergunta que foi feita anteriormente, que é o que vem primeiro? Trama, personagem? Você pensa que um herói ele nunca vai alcançar essa totalidade, um personagem principal, um protagonista, ele nunca vai alcançar a totalidade se a história não apresentar os conflitos necessários e os obstáculos necessários para que ele se torne completo, para que ele se torne inteiro. Então, na aula passada, eu falei do Shrek, né? O que Shrek quer? Ele quer ficar sozinho. Isso é o que ele acha que ele quer. No fundo, o que ele quer é ter alguém que fique com ele e ame-o incondicionalmente para o resto da vida dele, apesar dele ser aquele ogro feio, e que ele acha que está destinado à solidão. No fundo, o que ele precisa e o que ele quer inconscientemente é isso, é estar com alguém, é amar e ser amado. Se você constrói uma história e que você não coloca esse tipo de conflito para o Shrek, não tem como esse personagem, que essencialmente é um herói, ser um herói em sua plenitude, alcançar a sua totalidade. O que é alcançar a sua totalidade no caso do Shrek? Entender que o que ele quer é amar e ser amado. E ele ama e é amado, e ele se deixa amar. É um exemplo de herói. Como Shrek, você tem milhares, e ele se sacrifica, ele vai numa jornada que ele não precisava ter ido, ele se coloca em risco, ele perde o pântano dele, e ele podia ficar no pântano em determinado momento da história, só que não, ele vai porque ele entende que ele tem que ficar com a Fiona e tal. Então, o que é esse herói? Herói é esse cara que se sacrifica, ou essa personagem que se sacrifica em prol de algo fora dele, é um personagem que transcende os seus limites e as suas ilusões, ele aprende algo, ele torna-se completo, ele torna-se total, ele torna-se inteiro. E o herói é um personagem perfeito para que o leitor, que o espectador entre na história. Por quê? Porque, de alguma maneira, a gente entende que a gente precisa ser herói em determinados momentos. A gente entende que nas jornadas das nossas próprias vidas, a gente passa por momentos de superação em que a gente inicia inocente ou inicia ignorante no sentido de não ter o conhecimento, e a gente precisa transcender certos limites, a gente precisa se sacrificar certos aspectos da nossa vida para conseguir algo maior. Então, é um arquétipo, na verdade, completamente relacionável, e é um grande arquétipo para o espectador, para o leitor, segurar na mão e ir ao longo da trajetória da história. Não é à toa que essa estrutura de história, jornada do herói, ela é tão presente. Não é a única estrutura de narrativa que a gente tem, por favor, não me entendam mal. Existem outras estruturas. A Promessa da Virgem, que é um outro tipo de estrutura de história, que tem a ver com auto-engano, tem a ver com uma personagem que precisa descobrir
a sua própria identidade, o seu próprio talento, e superar e mostrar para o mundo e fazer com que o mundo entenda que ela é aquilo e ela não vai mudar o que ela é por causa da vontade dos outros. É um pouco diferente da jornada do herói. E como a promessa da Virgem, como a jornada do herói, existem outros tipos de estrutura. Mas a jornada do herói é uma estrutura assim, muito universal, muito básica, que eu acho essencial vocês conhecerem. Eu vou falar muito brevemente o que é a jornada do herói. A jornada do herói, você tem um personagem que começa inocente, começa no que a gente chama no mundo comum, no mundo corriqueiro, no mundo onde não há problemas, e aí acontece alguma coisa. Esse equilíbrio desse mundo é quebrado. Algo acontece que o equilíbrio do mundo perfeito e equilibrado do herói, do protagonista, é quebrado. O herói, então, ele é chamado para uma jornada, ele é chamado para um empreendimento em que ele precisa sair desse mundo comum para consertar o desequilíbrio que aconteceu no mundo comum. Ele, inicialmente, ele recusa esse chamado. Algo acontece na trajetória dele que faz com que ele aceite, que ele recuse a recusa dele, que ele entenda que ele tem que ir nessa jornada. Então, ele entra nessa jornada, ele sai do mundo comum dele, e aí ele vai enfrentar diversos obstáculos que ele não conhecia, um mundo desconhecido para ele. Ele vai fazer alguns aliados, ele vai ter amigos que vão ajudá-lo a enfrentar esses obstáculos. Em determinado momento, ele vai chegar num lugar totalmente desconhecido, num lugar escuro, num lugar que a gente chama de caverna. Ele vai ter que entrar nessa caverna, que é o lugar que ele vai enfrentar o maior obstáculo, o maior medo dele, que é onde ele vai ter tudo a perder. É o momento do tudo ou nada, é o momento que, se ele consegue o que ele consegue, ele vai restaurar um novo equilíbrio, mas se ele perde o que ele está querendo, não, o equilíbrio o desequilíbrio vai continuar, o equilíbrio nunca vai ser feito, e ele vai ter perdido tudo aquilo que ele valorizava. E aí ele vai vencer esse obstáculo dentro dessa caverna escura ou não. Ele vencendo o obstáculo, ele pode voltar para o mundo comum dele, mas ele volta de uma maneira completamente diferente, ele volta transformado, ele volta com um conhecimento diferente, e ele pode transmitir esse conhecimento para as pessoas que ficaram no mundo comum. Se ele não consegue vencer lá dentro da caverna, é uma tragédia, então ele perde tudo aquilo que ele valorizava, e aí ele realmente morre, ele declina, e aí as pessoas que ele amava também perdem, ou ele volta derrotado e ele vai ter que conviver com as consequências do fracasso dele. Existem muitas histórias assim também, são as tragédias. A Letícia está perguntando se, de acordo com esses aspectos, o herói clássico é perfeito. Se na criação dos nossos personagens, o que você acha sobre escrever sobre heróis com defeitos para torná-los mais reais? Eu acho que em determinados momentos houve essa criação dos heróis perfeitos. Eu acho que ainda se pode fazer isso, mas esses personagens perfeitos, sem falhas, eles não são tão interessantes, eles são pouco relacionáveis, na verdade. Porque, primeiro, a perfeição não existe, na realidade, né? E um personagem perfeito, ele não tem dimensões, ele não tem contradições dentro dele mesmo. Tem dificuldade das pessoas se identificarem com alguém tão perfeitinho, né? Totalmente. Eu nas minhas aulas que eu dei lá no Nesp, eu gosto de falar do exemplo do super-homem, né? Os alunos me trazem esse exemplo do super-homem, que o super-homem é o personagem perfeito, ele é o homem perfeito, e realmente ele é, em determinada maneira, ele é virtuoso, né? Ele é nobre, virtuoso, ele é um herói no sentido da palavra, ele realmente se sacrifica, mas, de alguma maneira, eu gosto muito da construção do primeiro filme de 78, que, apesar dele ser perfeito, ele é falho porque ele é perfeito, e isso é uma contradição bacana, e eu acho perfeito o antagonista dele, que é o Lex Luthor, que é um cara que não tem poder nenhum, é um cara velho, basicamente, mas é um cara muito inteligente, que sabe usar a maior fraqueza do super-homem. O que é a maior fraqueza do super-homem? É essa nobreza, é essa quase ingenuidade dele. Então, o Lex Luthor, ele consegue fazer com que ele engana o super-homem, e ele, através dessa dissimulação com o super-homem, ele consegue levar a cabo o plano dele, que é estourar o míssil nuclear e quebrar a falha de Santo André, e, na verdade, ele ficar mais milionário do que ele é, porque as terras que ele comprou no deserto vão virar litoral. É um plano mirabolante, mas o super-homem,
apesar dele aparentemente ser perfeito, ele é muito falho nesse sentido. E eu gosto muito quando a Lois Lane morre nesse filme, porque ela representa absolutamente tudo que ele pode perder. Apesar dele ser esse cara, ele é um herói, ele é quase um herói grego mesmo, ele é quase um deus, né? No sentido de que ele tem superpoderes, ele é extraordinário, ele é extra-humano. Para reconquistar o que ele perdeu, que é absolutamente tudo, que é a mulher que ele amava, ele vai ter que deixar de ser nobre. Ele vai ter que quebrar a única regra que o pai dele, o Jor-El, que é o cara lá de Krypton, que no filme é muito claramente feita uma analogia entre Deus e Jesus Cristo com o Jor-El e o Super-Homem. Ele quebra a única regra primordial que o Jor-El deixa para ele, que é não interferir nas leis da física, na história humana. E ele, o que ele faz? Ele volta no tempo para salvar a Lois Lane. Então, isso dá uma dimensão para esse personagem assim muito bacana. Eu acho que isso acontece muito mais recentemente. Assim, eu acho que a gente, hoje em dia, a gente quer ver esses heróis falhos, esses heróis contraditórios, esses heróis difíceis, esses heróis fazem atos maus mesmo. Quer ver esses caras complicados, essas mulheres que são super fortes, mas ao mesmo tempo são inescrupulosos, porque isso é interessante, porque a gente é um pouco assim. É possível construir personagens aparentemente não falhos com certas falhas. Assim. Acho que quanto mais perfeito o protagonista, mais difícil fica da gente se relacionar com ele, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que pesar aí. Eu diria que, hoje em dia, o público está muito mais interessado em ver essas pessoas falhas mesmo, essas pessoas dimensionais, essas pessoas que são super corajosas, mas são covardes em determinadas situações. Quando mais tem que ser corajoso, você vê ele sendo covarde, você vê ele hesitando. Por quê? Porque a gente é assim, a gente hesita. A gente hesita quando a gente precisa da coragem. E a gente consegue se relacionar muito com isso. Eu acredito muito a esse interesse do espectador, do leitor, nessas incongruências que são naturais do ser humano, a sucesso, esses sucessos, né? O sucesso dos Sopranos, ao sucesso do Mad Men, ao sucesso do Breaking Bad. É um pouco isso, assim. Sem dúvida. A Aimee está fazendo uma outra pergunta também que eu acho que tem a ver. O que você acha de usar arquétipos para induzir o leitor e, no fim da trama, quebrar esse padrão propositalmente? A primeira coisa que me vem na cabeça é a Daenerys Targaryen lá. Eu ia falar, o George R.R. Martin, ele é um mestre disso. Ele apresenta os personagens como arquétipos, quase estereótipos, né, do clássico da história medieval. Você tem o cavaleiro virtuoso, com a armadura brilhante, loiro, bonito, lindo, ótimo guerreiro, só que você vê que ele é um canalha, o Jaime Lannister. Você entende que ele é um canalha, desvirtua completamente o arquétipo do herói. Ele seria o herói, mas ele é um canalha, você despreza ele. E novamente ele subverte a expectativa do leitor quando ele transforma o Jaime Lannister talvez o maior herói da saga, o cara que evitou a chacina, sei lá, de 500 mil habitantes, quando o rei Aerys ia matar todo mundo, queimando a cidade inteira, burn them all, né? Queime todos eles. Você tem acho que o único personagem mesmo que... O Jon Snow, ele é um herói clássico, assim, seguindo o arquétipo clássico, eu acho. Ele, no começo, ele é esse personagem, no mundo comum dele, ele vai para o mundo extraordinário, ele é um cara inocente, ao longo da trajetória ele tem que se superar, faz aliados, enfrenta obstáculos e tal. Talvez ele seja o arquétipo, ele represente o arquétipo do herói. A Daenerys, de alguma maneira, ela também é isso, mas eu acho que tanto no livro como na série, os autores pincelaram essa possibilidade de desvirtuação, de corrupção dela pelo poder. O tempo todo ela está flertando com, digamos assim, ideais totalitários, com todas as boas intenções. Eu acho que ela tem as melhores intenções o tempo todo, mas ela entende o caminho para realizar essas boas intenções de uma maneira, digamos assim, não bacana. Eu não gostei, só para deixar claro, de como foi desenvolvido lá o final da série. Eu acho que a série se perdeu.
e eu espero muito que os livros saiam, espero muito, muito, muito que ele consiga terminar de escrever os livros, porque e aí eu acho que vai ser um masterpiece, assim, que ele vai conseguir fazer isso de uma maneira extraordinária, como os 5 volumes que a gente tem até agora são extraordinários. Mas o tempo todo o Martin ele subverte os arquétipos, ele subverte as jornadas clássicas, o que a gente espera. Assim. Eu acho que nada no Martin é bom o tempo todo e nada é mal o tempo todo. Tudo entra numa grande zona cinzenta. Assim. Eu acho que isso que é interessante. Eu acho que é por isso que as pessoas se relacionam tanto com essa história. Porque elas se veem ali, elas veem as suas falhas ali, elas veem as suas virtudes ali. Primeiro tem essa quebra de expectativa, mas é uma quebra de expectativa que não é uma puxada de tapete, é uma quebra de expectativa completamente congruente, que estava lá o tempo todo. Só que a gente, por conhecer tanto história, conhecer tanto essa jornada do herói, a gente espera, mesmo sem pensar, determinadas coisas. E ele vai lá e não, a vida real não é assim, a vida real é de outro jeito. Temos o arquétipo do mentor. O mentor é um personagem que ele serve para ensinar alguma coisa ao herói. Ele é um sábio, ele muitas vezes é representado como um cara mais velho. No caso do Senhor dos Anéis, é o Gandalf é o mentor. No caso do Guerra nas Estrelas, é o Obi-Wan Kenobi, o mentor. É esse personagem que ensina algo ao protagonista, ao herói. E, normalmente, esse mentor é o personagem que faz os heróis entrarem na jornada, faz esses heróis negarem a negação, conseguirem superar essa negação que eles estavam hesitando em entrar na jornada. Outro exemplo de mentor é o Professor Xavier, no X-Men. No caso do MCU, né, o Universo Compartilhado Marvel, é uma coisa muito bacana. Lá para o final, o Homem de Ferro, Tony Stark, vira o mentor do Homem-Aranha. Esses arquétipos, entendam os arquétipos como máscaras. Às vezes, personagens eles podem desempenhar mais de um arquétipo, podem vestir a máscara daquele arquétipo em determinado momento. Por exemplo, temos o arquétipo do pícaro. O que é o pícaro, né? O pícaro normalmente é representado como aquele cara, o bobo da corte, aquele cara que faz piada o tempo todo. Só que o que é essa piada? É a verdade. O pícaro é o personagem que ele está lá para desvelar a hipocrisia do mundo que o cerca. Então, um bom exemplo de pícaro é o Tyrion Lannister, no caso do A Song of Ice and Fire, né? Ele é um grande exemplo de pícaro. Em determinado momento, ele vira herói. Na batalha lá de Bayswater, né? Bayswater, ele vira o herói, ele consegue manter a cidade. Em outro momento, ele é o mentor. Em vários momentos, ele é o mentor. Ele fala para outras pessoas o que elas devem fazer. Para o próprio Jon Snow, no começo da história, ele fala, seu bastardo, use essa palavra, esse conceito como uma arma, porque todo mundo vai querer te machucar com ela. Entenda que você é, sim, um bastardo. Então, nesse momento, ele está sendo um mentor. Apesar de, na maioria dos momentos, ele é o pícaro, ele assume a máscara do herói, ele assume a máscara do mentor. Então, entendam esses arquétipos também como máscaras. Tá? O burro do Shrek, ele é o pícaro. Ele fala as verdades, ele joga a verdade o tempo todo na cara do Shrek. Em determinado momento da história, ele vira o mentor, quando ele fala que amigo é isso que, mesmo que você faça mal a outra pessoa, ele está lá para te ajudar, para te fazer ver certas coisas. Então, não entendam esses arquétipos como algo fixo de cada personagem. Personagens podem vestir a máscara de outros arquétipos, tá? E aí eu acho que vale muito a pena vocês se aprofundarem no tema naqueles 2 livros que eu passei. Mentor, entendam o mentor como aquele grilo falante dentro de nós, a nossa consciência. Ela está lá para proteger a gente, para mostrar o que é certo e o que é errado. Não quer dizer que o herói ele sempre vai seguir o caminho do que é certo, tá? Mas o mentor está lá para falar para a gente o que é certo e o que é errado. Aí temos um outro arquétipo, que é o guardião de limiar. Ele representa um obstáculo, ele é aquele cara que está guardando, ele representa um teste para o herói. Então, ele normalmente é um obstáculo que não é o grande antagonista, mas ele é um dos capangas do antagonista, por exemplo. No caso do Senhor dos Anéis, que é um exemplo clássico de jornada do herói, ele segue muito claramente a jornada do herói. Os orques, eles são guardiões de limiares, aqueles orques que eles enfrentam pela primeira vez e o Boromir morre, eles são guardiões de limiares, eles estão lá guardando uma determinada etapa da viagem. E aí o Frodo ele tem que sair do grupo e seguir em diante, enquanto o resto da Sociedade do Anel tem que enfrentá-los. E aí temos a Sombra, né? O arquétipo Sombra. O Sombra é o antagonista, ele é, digamos assim, o lado negativo do herói. Tudo que o herói representa, ele é o contrário. Ele representa aquilo
que o herói mais teme, ele representa o maior medo do herói, e ele é aquilo que vai ameaçar mais o herói. O exemplo clássico de sombra é o Darth Vader, em todos os sentidos, né? O Darth Vader, ele é a sombra do Luke Skywalker, enquanto um está no lado claro da força, o outro está no lado sombrio. Enquanto o Luke, no primeiro filme, ele usa roupas brancas, ele é um cara louro, de olhos claros, o Darth Vader não, ele é completamente preto, né? Ele é escuro, ele é a representação do mal. A espada dele é vermelha, a espada do Luke é azul, e ele representa o Império, né? O que é o Império? É a tirania, é a falta de liberdade na galáxia. E o Luke, ele é o personagem que ele luta para devolver a liberdade à galáxia. A Sombra está lá para desafiar o herói, e ele tem que ser um oponente à altura. A Sombra tem que ser o maior oponente possível para o protagonista, para o herói. Um conselho para vocês, e como a gente estava falando que nem todo herói, na verdade o herói, idealmente, ele não pode ser perfeito, idealmente a Sombra também não pode ser só mal. É muito bacana quando a gente coloca algumas características positivas na Sombra. E aí, eu estou falando isso, falei do Darth Vader, né? Eu acho que a maior potência desse vilão é ele ter um pouco do lado do Luke Skywalker dentro dele. E eu acho que essa jornada de descobrimento e de redenção do Darth Vader é o que faz os filmes serem tão impactantes, esse vilão ser tão lembrado. Só como referência, o Darth Vader na trilogia original, filmes 4, 5, 6, ele só aparece 38 minutos em tela, apenas 38 minutos. E o impacto que esse personagem tem na gente, na cultura pop, é imenso. 38 minutos só. Porque a jornada desse cara, que é um cara completamente sombra, completamente antagonista, completamente vilão, representando tudo que é de mal, ele tem a redenção dele. Você entende que ele tem um lado bom, você entende que ele já foi o Luke Skywalker, e, além de tudo, ele é pai do Luke Skywalker, né? Então, eu queria propor para vocês, fujam do maniqueísmo, fujam da sombra ser somente um mal, ter características negativas. É muito bacana quando a sombra ela é humanizada, você entende por que a sombra é má, você entende por que o antagonista está querendo aquilo. E entendam bem, na perspectiva do antagonista, ele é o herói da história dele. E é muito bom vocês saberem isso. E eu queria muito que vocês amassem os seus antagonistas. O protagonista, ele é tão bom quanto o antagonista dele é potente, quanto ele pode, quanto ele é interessante. Então, se a gente for falar de filmes e livros, vocês vão ver que grandes heróis pedem grandes vilões. Claro. Eu gostaria que você citasse, assim, na sua opinião, você já citou Coringa, né? Quais vilões você diria que você acha assim, os mais bem construídos, assim, os conhecidos? Vilões muito bem construídos? Eu já falei, né? Eu gosto muito do Darth Vader, eu acho ele um vilão incrível. Mas não sei, vocês podem dar a opinião de vocês também. Vou pensar mais aqui em super vilões. Eu gosto muito Coringa, Lex Luthor. A Cecília está dizendo Hannibal. Hannibal, exatamente. Hannibal é um grande vilão. É o vilão que faz a história ali, naquele caso, né? Ele não é o antagonista. Só para deixar claro, pelo menos no Silêncios Inocentes, né, que é o primeiro filme, ele não é o antagonista. Ele, na verdade, ele funciona como um mentor. Por mais torto que seja, ele é um mentor da Clarice. E o vilão é um outro assassino. Mas ele não deixa de ser um vilão também. Então, ele veste essas duas máscaras na história, né? Eu gosto muito, e aí eu sei que podem vir críticas, eu gosto muito daquele vilão, daquele filme Duro de Matar, não sei se vocês estão falando, é um filme de ação, um filme bobo. O Hans Gruber, que era o Alan Rickman. Eu adoro aquele vilão. Falando em Alan Rickman, o Voldemort é um grande vilão, né, do Harry Potter. O Snape, né? O Snape é um dos personagens mais complexos, né, de criado. Sim, ele aparenta ser um vilão, né, e no final ele não é. Mas o Voldemort é um grande vilão, e ele representa o completo oposto do Harry Potter. Isso é muito interessante. É o vilão perfeito para o Harry Potter, né? Isso é importante, eu acho. Da mesma maneira que a trama tem que ser adequada à jornada do seu protagonista, o antagonista tem que ser adequado ao seu protagonista também. Então, não adianta você botar o Voldemort para lutar contra o Luke Skywalker ou o Harry Potter para lutar contra o Moriarty. Entendeu? Não adianta você fazer isso. Não adianta você... Por exemplo, um grande vilão, que eu acho que é o vilão que faz essa história, Otelo. O Iago é a sombra
do personagem principal, né? Mas é ele que move a história, é ele que induz o nosso protagonista ao erro, o erro fatal, o erro destrutivo, o erro que vai acabar com tudo que ele valoriza, com tudo que ele tem, com qualquer equilíbrio que seja. O Iago é um grandíssimo exemplo de sombra, uma grande sombra bem desenvolvida, que a gente sabe o que ele quer, a gente entende as motivações, os objetos de desejo dele, e entende por que ele quer o que quer. Então, é muito interessante como esse personagem foi desenvolvido, né? Então, eu acho que assim, para cada grande herói existe uma grande sombra, um grande vilão. No caso do Breaking Bad, que eu acho que é um exemplo que muita gente está familiarizada também, em determinado momento o Gus Fring, né, como representação desse antagonista. Mas no Breaking Bad, a sombra está dentro dele mesmo. A sombra dele é o Heisenberg. Então, apesar dele ter um antagonista externo, o grande conflito desse personagem é dele com ele mesmo. E tudo que ele, Walter White, quer vai ser destruído por esse outra persona dele, Walter White. E apesar dele conseguir tudo o que quer, ele vai destruir tudo que ele podia amar. Né? Tiago, tem a Helena e o Rodrigo falando sobre o Bryce da primeira temporada do 13 Reasons Why. Eu não sei se você assistiu, mas assim, ele é uma sombra. Ele representa, eu não sei se eu diria arquétipo, né? Mas ele é quase um estereótipo do herói de filme adolescente americano dos anos 80, alguma coisa assim. Ele é o cara bonitão, esportista, loiro, forte. Só que nessa série, bem lá no começo, fica muito claro que ele é um canalha, né? O Gustavo tá falando, ele é o louro que estupra os meninos. Ele é. Eu acabei de ver, ele mesmo. Ele realmente ele é a sombra. Pelo menos na primeira temporada, tá? Que foi a que eu vi, assim. Então, apesar de você ter, sei lá, são 10 episódios, né? Você ter 10 fitas e você ter 10 pessoas endereçadas, 10 pessoas que fizeram mal a Hannah, esse cara não, esse cara é o mal absoluto, é o que eu chamo de negação da negação, e a gente pode chegar lá depois, mas ele é o fundo do poço, né, naquela história. Ele é o cara que é poderoso, rico, tem acessos, ele consegue manipular a escola, a sociedade, a polícia, os políticos, todo mundo, só que ele é um mal, ele faz o pior crime possível, e ele causa a destruição dessa personagem, né, que é a Hannah, consequentemente de toda aquela comunidade. Aí o Leonardo está perguntando sobre os vilões que passam para o lado do herói, que o Gustavo comenta que o Bryce, nas outras temporadas, tentam mostrar por que ele é mal, mas não rolou, teve muita crítica em cima disso, do Bryce, Sim. Né? Eu acho que isso a gente precisa sempre tomar cuidado, sabe? Isso tem que ser bem pensado. Assim, como eu falei no caso do Skyfall, eu achei que eu criei mais empatia pelo vilão do que pelo protagonista, né? Então, se a gente pesa muito na mão dessa humanização, criar muitas dimensões nesse vilão, nessa sombra, é possível que a gente crie mais empatia pelo antagonista que pelo protagonista. E aí, para mim, é problemático, assim, de alguma maneira. No entanto, quando a gente fala em filmes de herói, quando um vilão passa para o lado bem, é uma questão de pesar. E aí eu acho que entra muito uma questão conceitual. A gente sempre tem que pensar o que representa esse herói, o que representa esse vilão. A gente quer falar que um cara estuprador é justificável isso? A gente quer falar isso realmente? A gente quer falar que, por mais atormentada que seja a vida desse cara, a gente vai perdoar o que esse cara fez? A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Eu acho que, como autores, a gente precisa se perguntar isso tudo. Eu, particularmente, entendo se tentaram justificar de alguma maneira por que o Bryce é o Bryce, porque o Bryce é esse cara superpoderoso, estuprador, e aí humanizaram ele demais. Eu entendo as críticas em relação a isso, porque, no final das contas, a gente entende que tem coisas que não são perdoáveis, né? E se você entende que o autor está perdoando, a gente, não sei, cria uma distância, assim. Eu não vou falar que não se pode fazer, mas a gente precisa pesar. Arauto é um personagem que é um mensageiro, é um personagem que traz alguma notícia, e é um personagem que muda a direção do protagonista, ele chama a mudança. O Camaleão é um personagem que muda, é um personagem que parece ser uma coisa, mas em determinado momento ele se revela outra. E a Virgem, como eu falei, tem aquela outra estrutura
de história que se chama A Promessa da Virgem. É uma personagem que a sociedade espera algo dela e ela descobre que ela é diferente daquilo que espera-se dela. E ela precisa se entender, se superar, entender o seu talento e mostrar para o mundo que não, ela não vai fazer o que a sociedade quer e espera dela, ela vai seguir o próprio caminho. E o próprio caminho dela é transformador. Essa é a Virgem. Então, Virgem nesse sentido de esperar que as mulheres, né, nas histórias antigas, que as princesas sejam virgens, né? Espera-se, coloca-se muita pressão para que se tenha uma determinada função. Esses foram os arquétipos, gente. Eu queria muito que vocês criassem aí esse hiperlink, fossem pesquisar, porque eu falei muito brevemente, realmente a gente tem muito pouco tempo, e eu acho que questões para além dos arquétipos são importantes, tá? Para a gente falar de personagens. Então, a gente entra no próximo tópico, que é caracterização versus personagem. Então, muitas vezes eu vejo pessoas, pares, outros roteiristas, outros autores, falando muito de caracterização. O que é caracterização, né? São aquelas características dos personagens, né? São características físicas, é a soma de todas as características dos personagens, né? As físicas, as emocionais e as comportamentais. E aí entra qual profissão, esse cara é forte, é fraco, gordo, magro, é manco, é cego, ele é rico, pobre, ele tem um emprego que ele gosta, ele trabalha numa cidade grande com, sei lá, bolsa de valores, esse cara é muito vaidoso. Isso tudo é caracterização, são as características do personagem. Mas essas características, por si só, não fazem um personagem, são apenas características. Um personagem cheio de características, ele pode ser simplesmente um pastiche de personagem. O personagem verdadeiro, a essência do personagem vem através de uma coisa, e uma coisa essencial, que é o que esse personagem faz quando ele está sob pressão. São as escolhas que ele toma quando ele está pressionado, quando ele está no limite. E é por isso que, quando a gente está criando os nossos enredos, eles têm que ter a ver com os personagens, né? Tem que ter a ver com os protagonistas, e tem que pressionar os protagonistas, tem que levar os protagonistas ao limite da questão essencial do protagonista. Então, se a questão do Luke Skywalker é uma luta pela liberdade, você vai ter que ter algo pressionando ele, impondo uma tirania muito grande a ele. Se você tem um personagem como Shrek, que é um personagem que está relacionado a amar e ser amado e solidão, você vai ter que ter a pressão para ele ficar sozinho. Você vai ter que levar ele ao limite para ele entender que ficar sozinho não é a solução. Se você tem um personagem como um Sherlock Holmes, que é um cara cerebral, intuitivo e super inteligente, que se acha capaz de resolver qualquer enigma, qualquer crime, você vai ter um outro personagem, você vai ter uma trama que pareça impossível de ser resolvida, que seja um quebra-cabeça sem nenhuma figura, um quebra-cabeça só com formas, que pareça realmente que é impossível. E isso vai levar o personagem ao limite, isso vai levar o Sherlock Holmes ao limite. A gente vai achar que ele não vai conseguir, ele vai ter que se superar para conseguir. Isso é personagem, para além da caracterização, para além de o Sherlock Holmes ser um cara britânico de Londres, anos, sei lá, 1800, Inglaterra vitoriana, Scotland Yard, um cara elegante, um cara que não é casado, um cara de certa maneira antissocial. Isso é caracterização, isso são as características do personagem, ultra inteligente, mas a gente entende esse personagem dele quando a gente entende o que esse cara pode abrir mão para ele conseguir o objetivo dele, o que ele tem a perder, o que ele vai perder se ele não alcançar o que ele alcança. Então, o que ele faz quando ele está sob pressão. Isso revela personagem, tá? Isso tudo está muito ligado ao nosso outro grande conceito, que é o objeto de desejo, né? Que é aquilo que eu falei na palestra de enredo, mas que tem tudo a ver com personagem também. Objeto de desejo é o objetivo. O que esse personagem quer? O que ele precisa alcançar? Isso precisa estar claro, tá? Tanto para o leitor como para o espectador. A gente precisa entender o que o personagem quer e por que ele quer o que ele quer. E o que ele quer precisa ser relacionável. A gente não pode ter um personagem como o Tio Patinhas fazendo tudo para conseguir mais $20.
isso não é relacionável. A gente sabe que esse personagem é milionário, e a gente sabe que $20 não vai mudar nada. Ninguém vai se relacionar com uma história dessa. Agora, se você está falando do tio Patinhas correndo o risco de perder toda a fortuna dele indo para a sarjeta, aí a gente pode entender, porque apesar da gente não ser tão rico quanto ele, a gente entende o que seria perder tudo que a gente tem. Então, o objeto de desejo tem que ser compreensível e claro, tem que ter a ver com o personagem, a gente tem que entender por que o personagem quer o que ele quer, e tem que ser relacionável com o espectador, com o leitor. A gente tem que se relacionar com esse objeto de desejo do personagem. Mas os objetos de desejo eles podem ser conscientes, ou seja, o personagem ele sabe o que ele quer, e podem ser inconscientes. Nem o personagem sabe o que ele quer. O Shrek é um exemplo muito claro disso. O que ele quer? Ele quer ficar sozinho, quer o pântano dele de volta. O que ele não sabe o que ele quer? Ele quer amar e ser amado. Ele não sabe disso. Ele descobre isso ao longo da história. E aí passa a ser consciente. E é muito bacana quando a gente tem conflitos entre esses dois tipos de objetos de desejo. O Walter White, o que ele quer? Ele quer dinheiro para deixar para a família dele. Ele vai morrer de câncer, ele quer deixar dinheiro para a mulher, para o filho e para a filha que vai nascer. O que ele não sabe o que ele quer? Ele quer virar o senhor da própria história, ele quer ter poder, ele quer ser reconhecido como alguém poderoso, ele quer ser reconhecido como alguém capaz, ter domínio sobre os outros. Só que ele não sabe disso. Ele só vai entender isso lá para frente. E aí, quando ele entende isso, ele não abandona isso. Ele entende isso realmente como uma coisa muito importante para ele. Então, caracterização. Lista de características de um personagem. Personagem, a gente vai entender o que é um personagem real quando colocar ele sob pressão, levá-lo ao limite, fazê-lo escolher, fazê-lo enfrentar dilemas, que são escolhas muito difíceis, e a gente vai entender o objeto de desejo, o que esse personagem quer e o que ele quer, mas nem ele sabe o que ele quer. E aí a gente entra num outro tópico, que são as dimensões, que eu falei lá no começo, mas é um assunto que vale muito a pena a gente conversar, porque é muito importante. O que é dimensão, né? Muita gente, vocês leem críticas ou veem outras pessoas falando, esse personagem é bidimensional, esse personagem é plano, esse personagem é raso, ou esse personagem, cara, ele é tridimensional, esse personagem é esférico, esse personagem que afinal é dimensão, né? É uma coisa que, na verdade, é simples. Dimensão é contradição. Dimensão é um personagem, ele ter uma característica e ele revelar que ele tem outra, que antagoniza com essa primeira característica, uma contradição. Então, como eu falei anteriormente, é um personagem que ele parece ser muito corajoso, mas quando a gente vê ele, no fundo, você vê que ele é um covarde. É um personagem que aparentemente, ele é um personagem ultra generoso, e aí quando você vai ver lá no fundo, não, ele é um cara assim, egoísta, avarento. Essas dimensões, elas dão muita riqueza para os personagens, porque a gente entende personagens dimensionais como mais parecidos com a gente, como mais parecidos com seres humanos de verdade. Porque a gente é o tempo todo contraditório, a gente é o tempo todo de um jeito com uma pessoa e com outra pessoa é o contrário disso. De alguma maneira, dimensões são muito importantes quando a gente estiver criando personagens. E aí tem uma regra que normalmente a gente segue, os protagonistas de nossas histórias são os personagens mais dimensionais. Eles são os personagens que têm mais dimensão. Os personagens secundários, eles podem ter dimensão, mas eles vão ter menos dimensões que os protagonistas. E os personagens, além desses secundários, os terciários, eles vão ter menos dimensões ainda. E aí eu gosto, quando normalmente eu falo de dimensões, eu gosto de falar de uma frase daquele autor israelense que escreveu aquele livro Sapiens, Homo Deus, 21 questões para o século XXI, o Yuval Noah Harari, eu gosto muito dele. E ele, numa palestra do TED, ele falou uma coisa muito bacana, que ele falou o seguinte: nós devemos lealdade a senhores diferentes. E eu fiquei pensando nisso, né? O que não é isso além de dimensões, né? E aí, quando ele falou isso, ele estava exemplificando que como a gente interpreta papéis diferentes nas nossas próprias vidas. No trabalho, a gente é de um jeito,
na família a gente é de outro, quando a gente está com os amigos a gente é de um terceiro tipo ainda, a gente se comporta de maneira diferente, e a gente tem características que às vezes que antagonizam entre elas, em determinados campos, assim. E eu acho que isso é um artifício para vocês pensarem nas dimensões dos personagens de vocês. E aí eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui, que eu tirei daquele livro Story, do Robert McKee. Está em inglês, tá? Mas eu acho que dá para entender. A gente tem no centro do círculo um protagonista, né, representado com algumas características. Então, vocês podem perceber que temos lá divertido e moroso, é uma contradição. A gente tem cruel e compassionate, né, que tem compaixão. A gente tem corajoso e covarde. Então, esse personagem, o protagonista, ele tem 3 dimensões. E aí, quando você passa para o personagem B, que é o personagem que está à direita, acima, você vê que esse personagem B ele tem uma dimensão. Ele é humano e máquina. Nessa história que ele está pensando aqui, esse personagem é humano e máquina. Então, ele tem uma contradição. O personagem A tem 2 contradições. Ó. Ele é grotesco e bonito, amoroso e frio. E aí você vai para o personagem terciário, que é o personagem E, ele não tem dimensão nenhuma. Ele é apenas leal. E é natural que, quando a gente esteja construindo histórias, seja um pouco assim. O protagonista tem mais dimensões, os personagens em volta do protagonista têm menos dimensões que o protagonista, e os outros personagens podem ter só características, não terem dimensões. E aí, mais uma vez, entra aquele exemplo do que a gente falou antes, né, dos personagens secundários. É muito bacana que você construa esses personagens com vida, né? Então, pensa dimensões para esses personagens secundários. Eu acho que vale a pena. E mais uma coisa desse gráfico que vale a pena a gente prestar atenção é que a gente está vendo que certas características do protagonista elas aparecem quando ele interage com determinados personagens. Então, quando o protagonista interage com um personagem D de dado, ele é cruel, ao mesmo tempo covarde. Quando ele interage com o personagem C, ele é otimista e divertido. Quando ele interage com o personagem A, ele é moroso e cínico. E quando ele interage com o personagem B, ele tem compaixão e é corajoso. Vale a pena, assim, não é uma regra a gente ter que criar gráficos como esse, mas vale a pena a gente pensar isso, assim. Muitas vezes a gente vai descobrindo os personagens à medida que a gente vai criando, né? Mas é bacana a gente pensar essa questão das dimensões, assim, é muito legal pensar nisso, e eu acho que traz uma riqueza, assim, para as nossas histórias. Eu vou mostrar aqui agora uma tabela, ela usa o gráfico de personagens do Breaking Bad, eu vou passar muito rápido por ela, só a título de curiosidade, vocês conseguem achar ela na internet. Olha a quantidade de personagens que a gente tem no Breaking Bad, a gente não tem as dimensões aqui, tá? A gente só tem um gráfico com o universo e as relações dos personagens. A gente tem no centro 2 bolas grandes, né? O Walter White e o Jesse, e aí você vê as relações. Olha quantos personagens tem nesse universo. Se você me perguntar, eu consigo lembrar da cara de todos esses personagens. É incrível como todos esses personagens marcaram de alguma maneira. Alguns deles têm dimensões. A Skyler tem dimensões, o Walter Jr. tem dimensões, o Mike tem dimensões, o Hank tem dimensões, mas você pega outros, não tem dimensões. Aquele Skinny Pete, o amigo do Jesse, ele não tem dimensão, ele é um drug addict, um adito, né, em drogas, ele não tem muitas dimensões, ele tem características só. Mas eu mostrei só a título de curiosidade para vocês. Conflitos internos e conflitos externos, isso está relacionado com os objetos de desejo, e está relacionado com um pouco com o que eu já falei anteriormente. Os conflitos que os nossos personagens vão enfrentar, que são os problemas que eles têm que superar, eles podem ser internos ou externos. Se eles forem internos, quer dizer que eles partem do próprio personagem. Se eles forem externos, quer dizer que é um mundo que traz os conflitos para eles. Idealmente, um personagem bem desenvolvido, ele vai ter tanto conflitos internos como conflitos externos. Por mais que a gente fale que é um desenho animado, né, uma animação e tal, o Shrek é uma história que tem isso. E, na verdade, o Shrek é da DreamWorks, né, mas se você for pensar em todos os filmes da Pixar, os protagonistas têm conflitos internos e têm conflitos externos. No caso do Toy Story, né, Toy Story 1, conflitos internos. O Woody ele quer ser o brinquedo mais amado. É um conflito interno dele. Não é um conflito que o mundo traz para ele. Ele quer ser o brinquedo mais amado pelo Andy, pelo dono dele.
E isso vai trazer nele até características negativas. Ele vai ter ciúme do Buzz Lightyear, que é o brinquedo novo do Andy. E você vê como é que um personagem desse tem dimensões. Né? Ele é super bom, só que ele comete maldades. Ele é super generoso, só que ele é egoísta. É um personagem com dimensões. E, ao mesmo tempo, tem conflitos externos. Né? Eles acabam se perdendo e aí eles enfrentam o menino vizinho que quebra os brinquedos. É um conflito externo, é um conflito de sobrevivência, basicamente. Eles têm que superar esse obstáculo externo a eles para voltar para as mãos do dono, né? Para o Andy, que é o menino que ele ama. Então, a gente tem conflitos internos, quando partem do próprio protagonista, e conflitos externos, quando vêm de fora do protagonista. O mundo ou outros personagens trazem esses conflitos. Tentem criar personagens únicos, tá? E aí o conceito de unicidade. É muito bacana quando vocês conseguem alcançar esse objetivo, assim. Personagens únicos, um brinquedo que fala que quer ser o mais amado pelo seu dono. Isso é uma coisa única, sabe? Uma coisa que não tinha sido feita antes. São características únicas desse personagem, né? Do Woody. O Shrek, um ogro que é feio, que é assustador, mas ao mesmo tempo você entende que ele é frágil, ele precisa amar e ser amado. Isso são características únicas de um personagem. Então, tentem achar essas características, assim, e que isso se reflita também na maneira com que os personagens agem e enfrentam os dilemas que eles vão enfrentar, né? Um personagem como o Jaime Lannister é um personagem único, ele é um personagem que parece virtuoso, você descobre que ele é um canalha inescrupuloso, e aí tem mais uma reviravolta que não, você descobre que esse cara talvez seja um dos mais honrados de todos, e talvez por ele ter sido condenado, justamente por ele ter sido muito honrado, que ele, como mecanismo de defesa, é muito canalha. Isso é super interessante, muito interessante. Então, tentem achar essa unicidade nos personagens de vocês, principalmente no protagonista, né? Ao mesmo tempo que ele tem que ser único, nesse sentido de vamos encontrar conflitos internos e dimensões interessantes e características que a gente não viu antes, ao mesmo tempo ele tem que ser universal. Esses conceitos de unicidade e universalidade, eles são conflituosos entre si, eles são paradoxais, mas, ao mesmo tempo, é uma dimensão interessante no personagem. Universalidade, quando eu falo de universalidade, você consegue se relacionar com a história dele. E aí eu entro num conceito essencial, que é a empatia, que basicamente é a essência de toda a história e é a essência de todo o personagem que a gente cria. É a empatia, é a identificação, é a gente conseguir se colocar no lugar daquela outra pessoa, daquele outro ser, daquela representação de uma pessoa, na verdade, né, do personagem, e entender por que ele quer o que ele quer, por que ele faz o que ele faz. E isso é essencial quando a gente estiver criando histórias, assim, e é aí que entra a universalidade, eu acho. Quando a gente cria personagens universais, quer dizer personagens que a gente consiga empatizar, personagens que a gente consiga entrar nos sapatos dele, assim. Se fosse eu no lugar dele, nas mesmas condições, eu faria exatamente a mesma coisa. Isso é empatia, isso é a tal universalidade que a gente está falando. Citando um pouco, né, um tema contemporâneo, a entrevista que o Felipe Neto deu lá no Roda Viva, ele falou uma coisa muito bacana, quando ele falou que ele começou a mudar a maneira que ele pensava certos assuntos. Ele fala uma frase fantástica, que ele fala assim: eu quero saber como é ser você. Isso é empatia. Quando a gente estiver criando as nossas histórias, a gente tem que ter isso em mente, assim. A gente tem que fazer com que os nossos personagens gerem empatia no leitor, no espectador. Às vezes é através de uma falha, de uma fragilidade, às vezes a gente vê ele logo lá no começo da história fazendo uma coisa bacana ou sofrendo uma injustiça. Isso são mecanismos que nós, autores, temos para gerar essa empatia. Se você vê um personagem sofrendo uma injustiça muito grande no começo da história, você vai ter empatia, porque você vai pensar: caralho, que injusto isso, não acredito que esse cara está sofrendo isso, hein? E aí você vai criar empatia. Outro mecanismo é fazer o personagem salvar um gato, a gente chama, né? Save the cat, né? Ele fazendo uma coisa muito boa, ajudando uma velhinha a atravessar a rua, fazendo uma coisa que é muito bacana. Isso são coisas que vão criando empatia com o leitor, com o espectador. E aí, por mais que você mostre as falhas, as incongruências e até as maldades e perversidades desses personagens, você já está empatizando com ele, você já está junto com ele, e você entende por que ele faz o que ele faz. Isso talvez seja o mais importante, assim, quando a gente estiver criando as histórias. E
quando estiver criando os personagens, assim, e talvez seja o maior desafio, e a coisa mais difícil mesmo. Eu queria falar uma última coisa, talvez uma ferramenta que ajude a gente a enfrentar essa dificuldade na hora de criar os personagens, que é a pirâmide de necessidades humanas, né? A pirâmide de Maslow, né? Exatamente. Esse psicólogo norte-americano nos anos 50, Abraham H. Maslow, desenvolveu esse conceito da pirâmide das necessidades. O seu objetivo é determinar o conjunto de condições necessárias para que um indivíduo alcance satisfação, seja ela pessoal ou profissional. Eu acho que isso tem tudo a ver com o objeto de desejo, tá? Quando a gente estiver criando lá os personagens. E aí, basicamente, é o seguinte, o Maslow propôs o seguinte, que, primeiro, as necessidades mais primordiais e mais importantes de todo ser humano são as necessidades fisiológicas. E que, se os seres humanos não tiverem essas necessidades cumpridas, digamos assim, a gente não consegue passar para as próximas necessidades. Então, a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, estão relacionadas à sobrevivência, né? Que é respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase e excreção. São necessidades fisiológicas mesmo, necessidades necessárias para que se você se mantenha vivo. Você pode criar histórias onde os conflitos venham daí, histórias de sobrevivência, histórias que a gente está falando de vida ou morte, são histórias que estão falando das necessidades fisiológicas. Uma vez que essas necessidades estão garantidas, a gente parte para as próximas necessidades, que são as necessidades de segurança, que é a segurança do corpo, segurança do emprego, segurança de recursos, segurança da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Mais uma vez, a gente consegue pensar em diversos tipos de história que levam em consideração esse tipo de necessidade, né? Segurança de emprego, segurança de recursos, segurança da família. E aí a gente entra numa próxima etapa, no próximo tipo de necessidade, né? Que é amor e relacionamento, né? Aí que entram as comédias românticas, filmes de relacionamento, histórias de relacionamento. Aí a gente tem amizades, família, intimidade sexual. E as próximas necessidades são as necessidades da estima, que é autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. E por último, lá no topo da pirâmide, quando a gente tem todas as outras necessidades plenas, de alguma maneira, conseguidas, garantidas, a gente parte para a realização pessoal, que é a moralidade, a criatividade, a espontaneidade, a solução de problemas, a ausência de preconceito, a aceitação dos fatos. Então, eu quis mostrar essa pirâmide para vocês como ferramentas aí que podem ajudar vocês a pensar o tipo de história, o tipo de personagem, o tipo de obstáculos que esses personagens que vocês pretendem ou estão criando vão enfrentar. Vale a pena vocês darem uma pesquisada aí, é Pirâmide das Necessidades Humanas, desse Maslow. O último tema que eu ia falar, mas eu já falei, eu não vou me alongar muito sobre isso, é a empatia, que é algo essencial quando vocês estão pensando aí nos personagens, nas trajetórias desses personagens. Não esqueçam da empatia. Se vocês quiserem criar um personagem ou personagens inescrupulosos, e eu acho que a gente pode ter protagonistas inescrupulosos, tentem fazer com que eles tenham traços com que a gente possa se colocar no lugar deles. Tentem fazer com que a gente sinta empatia por eles. Ao mesmo tempo que um personagem perfeito fica difícil da gente se relacionar, um personagem completamente mau e perverso, inescrupuloso, também fica difícil. Então, a gente tem que dosar isso, sempre mantendo em foco e como objetivo aí gerar essa empatia. Eu acho que o melhor exemplo disso é o Coringa, o filme do Coringa, né? Porque ele é um vilão intrinsecamente e você já tem uma empatia enorme por ele porque está contando a história de como ele se tornou aquele vilão, né? Então, rola uma empatia até a última cena. Na última cena, você meio que morre junto com ele ali. É incrível, cara, porque ele sofre muito, né? Ele sofre muitas injustiças, né? É difícil não sentir empatia por ele. E eu acho que no clímax do filme, né, que é o talk show, apesar do horror, dos horrores que ele faz ali, você não deixa de estar com ele, porque o outro cara é pior que ele. Você sabe que o outro cara é pior que ele. Você sabe que o outro cara é mais canalha que ele. E aí é o poder da empatia pelo personagem. Se você fosse aquele cara, tivesse no lugar daquele cara, você faria a mesma coisa. Isso é fantástico. É um horror. E é horrível.
e ao mesmo tempo é bonito saber que, no fundo, todos nós somos capazes de fazer esse tipo de coisa. E aí eu concordo com você, eu acho que a última cena do filme, que não sei se ela é em preto e branco, mas a cena lá no corredor, né, é terrível, porque aí ele ultrapassa, né, uma barreira, assim, que, cara, não posso estar com esse cara mais. Mas é muito bem construído para a gente chegar lá, né? Sem dúvida. Galera, só para lembrar vocês, o Thiago, agora a gente estava conversando, depois da palestra que ele deu de construção de enredo, a gente estava falando sobre lançar um curso de roteiro audiovisual via EAD, então fica ligado aí. Gustavo, a gente gostou da experiência, achou que vocês se empolgaram pra caramba também, né? Então eu acho que pode ser uma coisa legal de fazer. Na verdade, eu fico muito entusiasmado em organizar esse curso, eu estou trabalhando para isso, quero muito dar essas aulas e, para mim, esse tipo de troca é fundamental. E eu acho que eu aprendo muito também, assim, falando e trocando e ouvindo as perguntas e pensando junto e ouvindo as referências e quando vocês me trazem exemplos, eu acho fantástico, assim. Então, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora para mim também e agradeço desde já, mais uma vez, a oportunidade aí do pessoal do Nesp, a Cibele por ter me convidado de novo. Eu gostei muito, muito obrigada, Thiago. Obrigada a todo mundo. A galera tá aqui no chat falando muito obrigada 80 vezes. Beijão, pessoal. Obrigada, Thiago. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Grande abraço.